Fernando, 76 é um ano em que você já está aqui em Pernambuco, não é isso? 76, eu acho que sim, né? Isso, aí tem uma sexta exposição individual na Galeria Oficina. Certo. E participou com desenhos. Desenhos, acho que é porque, veja lá, é aquilo que eu falei, tem uma sequência de exposições que eu fiz só com desenhos, e depois na própria oficina fiz com desenhos e pinturas, acho que creio lá na frente, e alguma coisa assim, né? É porque tem tempo isso, né? Tem tempo, mas vamos embora. Já é a sexta exposição aí, né? Individual, né? Eu fiz uma exposição individual, a primeira exposição individual que eu fiz foi no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, aí está em 1969, né? Primeira exposição individual. E depois aí tem essa sequência aí, vai acompanhando e vai me orientando, por favor, né? Aí entra aí na sua questão da arte plástica, entra o artesanato de resina. Eu tive uma época em que eu já, com a família constituída, né, eu achei necessário também ter uma complementar, né, a feira com atividades do setor de artesanato. Então eu fazia uns móveis, fazia uns pratos assim, umas coisas, com resina de poliéster. E essa resina, ela me permitiu, durante um período interessante, sobretudo nesse momento, eu estava residindo em Candeias, então, eu morei em Candeias, eu passei por vários lugares, né? Morei em Candeias nesse período e trabalhei muito em cima de resina de poliéster. A resina é uma... Dá uma explicada aí para a gente. A resina de acrílico. Então você tem... Ela tem uma consistência de mel, mais ou menos. Você coloca a cor que você quer, você colore ela, você trabalha em cima disso. Aí quando você prepara essas coisas, aí você utiliza um catalisador. Esse catalisador aí ela consolida, ela se solidifica. Ela fica solidificada, né? É um polímero é um plástico, né? Da família dos plásticos, né? E então uns são transparentes, se você quiser fica transparente e você faz ali desenhos que você acha interessante, né? Eu utilizei isso durante um bom tempo. Não sei especificar quantos anos foram, mas aí foi uma temporada muito produtiva que eu atuei nessa área. Também você faz ali no Teatro do Parque, em 1977, um trabalho, né? Eu fiz foi uma exposição coletiva no Teatro do Parque, né? Coletiva no Teatro do Parque. Tinha um amigo nosso, era um jornalista que era até de Surubim, é falecido. Eu me lembro do sobrenome dele, Pacheco, né? Que ele estava à frente lá de um seminário, ou de um congresso de psicólogo, alguma coisa lá no Teatro do Parque. E ele entrou em contato comigo para a gente fazer naquele vão ali na entrada do Teatro do Parque, organizar uma exposição coletiva com artistas de Pernambuco. E eu fui um desses personagens que estavam lá. Né? Além de você, tem outros que você lembra ali que desse momento realmente não. Desse momento não. Mas Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera. Teatro do Parque. Esse é o Teatro do Parque aí. Agora o Ibirapuera é onde fica o edifício da Bienal. Ali seria o Maracanã das e artes ali plásticas no Brasil. É o ponto central hoje eu não sei
como a coisa está. Mas eu sei que anualmente eles fazem a Bienal de São Paulo, que é o grande momento das artes plásticas no país. Isso é realizado nesse espaço lá do Ibirapuera, né, em São Paulo. Então, é como eu lhe falei, teve um período em que um ano se fazia uma exposição lá, era a Bienal Nacional, no outro, uma Bienal Internacional, né? Vamos para os anos 80, Fernando, fazer essa vamos viagem? lá, você vai me orientando aí, porque faz tempo, né? Os anos 80 era o que ainda... A Galeria de Arte da Casa da Cultura, artistas pernambucanos, na sala Teles Júnior. Mas isso aí é uma coisa de menor expressão Menor dentro expressão, desse... né? Festival de Arte do Cabo também. Também de menor expressão. Mas era porque... a arte aonde maciçamente não se trabalha, né, Fernando? Repara aí se a gente já estava na Associação dos Artistas Plásticos Profissionais. Vamos chegar lá, que é eleito vice-presidente, né, da APP. Pronto, essa aí a gente fundou nesse ano aí, a Associação dos 81. Artistas... Fundamos a Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de Pernambuco, que teve um momento muito importante dentro do âmbito da organização da categoria dos artistas. Porque a gente chegou à compreensão de que, isoladamente, a gente não conseguia fazer coisa nenhuma e era necessário que nós nos organizássemos em torno de uma entidade que nos representasse, que ela poderia abrir portas e resolver muitas questões que diziam respeito a essa categoria profissional que é muito individualista, né? Então foi algo interessante que nós fizemos, fundamos essa instituição que inclusive teve um momento aí que ela organizou uma exposição na cidade do Porto, em Portugal, dentro das comemorações do bicentenário da Escola de Belas Artes do Porto. Superior de Belas Artes. E aí nós participamos, nós levamos uma exposição para lá, para Portugal. Foram algumas pessoas da diretoria, né? E eu, naquele momento, eu vi que havia muita... tinham sido disponibilizadas 3 passagens gratuitas para Portugal. E começou aquele pessoal, aquela coisa, disse, olha, eu estou fora disso. Eu não estou interessado em disputar coisa nenhuma. Então, aí foram 3 outros colegas nossos que foram para Portugal levar essa exposição lá e nos representar. O Encontro Ibérico de Escolas e Faculdades de Belas Artes, no Porto. No Porto, a cidade do Porto. Fernando, e vice-presidente, depois você assume a presidência. Eu assumo a presidência. Houve um problema lá, um problema sério lá, porque teve, aí repare, você vai ver que aí tem o Encontro de Artistas Plásticos que foi realizado em Salvador, né? Esse Encontro de Artistas Plásticos aí foi uma representação de Pernambuco, foi um grupo de Pernambuco, e o presidente ficou meio desapontado porque eu era... E me indicaram lá para ser o secretário desse encontro, né? Não sei por que cargas d'água, eles confabularam lá entre eles e me convidaram para assumir a secretaria desse encontro do Nordeste, Encontro de Artistas Plásticos Nordestinos em Salvador, na Bahia. E aí houve um descontentamento, uma coisa, inclusive o presidente voltou mais cedo, né? A gente levou para lá uma proposta importante para ser debatida lá, que tinha sido debatida exaustivamente aqui na nossa instituição, que era a profissionalização das atividades, né, de artes plásticas, né? Por várias razões. A gente precisava de abrir mercados para os artistas. Existe uma lei em Recife que obriga os prédios, as edificações com área superior, acredito que a 2.000 metros quadrados de construção, a incluírem nos seus espaços uma obra de arte. Não é? É lei. Isso é lei.
é lei da época de Abelardo da Hora, aquela coisa toda, isso dos anos 60 para 70. Então, digo, e esse tipo de mercado, é um mercado que se abria para os artistas, estava sendo utilizado por uma série de outras pessoas que não tinham nada a ver, né? E que não eram artistas profissionais. E, inclusive, eram, às vezes, arquitetos e aquela coisa toda. Então, essa luta pela profissionalização da atividade de artes plásticas foi o que nós nos organizamos, levamos isso para Salvador para discutir no Nordeste essa proposta, que era uma proposta importante. E lá o pessoal não entendeu muito bem, aquela coisa lá, e sabe, e houve um jogo para lá e para cá, e, sabe, e não deu em muita coisa lá na Bahia, não. Depois houve uma outra reunião de artistas plásticos. Anteriormente, houve uma disputa por 3 passagens para ir a Portugal. Mas isso aí foi antes. Aí mas entenda. Estou fora disso. Não, você disse, estou fora. Mas quando vai levar a regulamentação lá para o encontro em Salvador, você vai firme. Nós vamos firme. Nós vamos firmes e aquela coisa toda. E inclusive, eu fui agraciado com a melhor, né, de todas as funções que se destinou à representação de Pernambuco, que foi justamente a secretaria de um encontro importante como esse. E depois houve mais uma vez um outro encontro em Maceió, para a gente continuar esse debate, mas isso não chegou muito a bom termo. A gente foi sendo, foi sendo esvaziado desse tipo de coisa e questionado e aquela coisa toda, porque tem... Isso deu um problema dentro das reuniões da diretoria da Sociedade dos Criadores, que a gente fez uma assembleia para discutir os resultados desse encontro. E nessa discussão houve um bate-boca lá com a Abelardo da Hora e o presidente da instituição, que era João Batista, e houve um bate-boca lá, uma coisa, sei que houve um desencontro de entendimentos e aquela coisa. Eu sei que eu estava lá, voou uma cadeira passou voando. Uma cadeira voa. Passou voando lá por cima, então houve um problema assim. E o João, ele pediu afastamento e eu assumi aquela coisa, aquela instituição com dificuldades para recompor, reorganizar, reestruturar. E aí a gente fez esse trabalho com muita persistência, muita constância, e organizamos a casa. E quando houve uma nova eleição, a nossa chapa foi aclamada, né? Aclamada, não houve disputa, então fui reeleito por aclamação nessa. E aí, lá para frente, aí já próximo da minha vinda para Surubim, meu retorno para cá, eu morava em Olinda, né? E eu já tinha 4 filhos nas costas, trabalhando, fazendo um tipo de arte já abstrata. Fernando assume, antes das artes abstratas, Fernando assume essa presidência num momento conturbado. Perfeitamente. Aí a gente apaziguou os ânimos. Não houve barreiras. Fernando foi o cara que conseguiu dar o equilíbrio. A gente conseguiu dar um equilíbrio, de forma que essa associação ela perdurou ainda por muitos anos na frente. Muitos anos, né? Ganhamos, inclusive, uma casa na beira do rio Capibaribe, um edifício com 4 pavimentos, que nos foi doado assim para a gente se instalar por lá. Acho que no período em que o governador era Roberto Magalhães, alguma coisa dessa natureza. Mas eu já estava em Surubim, mas a doação foi feita no período da minha gestão. Ou seja, nós conseguimos, a nossa gestão conseguiu essa casa. Depois ela foi restaurada, organizada e se estabeleceu a associação ali, mas eu já não estava mais em Recife. Inclusive tem um negócio interessante, a gente, quando estava com a sede nossa na rua
na rua, como é que é o nome daquela rua? Rua Nova, não, na Rua Velha, na Rua Velha. Então, tínhamos uma sede na Rua Velha com 220 metros quadrados, um espaço enorme, aquela coisa, que nos tinha sido cedido também pela Santa Casa de Misericórdia, não cobrava nada, era um comodato e aquela coisa, isso antes dessa outra sede, né? E aí nós fomos a Francisco Brenan. Pedi a Francisco Brenan o piso cerâmico para a gente organizar essa sede, né? O piso cerâmico. E as cerâmicas de Brenan são as cerâmicas mais caras que existem, né? Sobretudo aquele piso, um piso assim perfeito. Vocês queriam uma doação? E aí a gente foi lá pedir essa doação desse piso, né? E interessante que fui eu, um artista chamado Zuleno, que já é falecido, e foi um outro chamado George Barbosa. Esse na época era um jovem artista, mais jovem do que eu. E nós fomos lá e a gente está conversando com o Brenan, com o Francisco Brenan. Ele era um sujeito muito erudito e conversa fluente. E aí conversamos. Primeiro apresentamos esse pleito, né? Apresentamos a ele, solicitamos, pedimos a ele. E isso aí ele nem tocou, mas no assunto, mudou de assunto. Eu digo, rapaz, esse camarada não vai. Ele vai bater fofo aqui, a gente não vai conseguir nada. Porque 220 metros quadrados do piso da cerâmica de Brenan era uma coisa, né, complicada. E aí a gente está lá e eu conversei com o Zuleno. Está na hora da gente ir embora, né? Aí quando a gente começa a se despedir, o Brenan disse, olha, eu já mandei separar a cerâmica e você nos deixe o endereço onde nós devemos levar. E aí, você está entendendo? Quer dizer, foi uma coisa assim que nos surpreendeu saber a disponibilidade dele, do Brenan, para nos atender dessa forma. Esse piso nem foi utilizado nessa sede da Rua Velha, mas sim na nova sede que foi instalada na Rua da Aurora, às margens do rio Capibaribe. Uma coisa que eu já não estava mais em Recife, já estava morando na zona rural de Surubim nesse tempo, né? No ano de 85, já tinha voltado a Surubim. Já tinha voltado. Aí, quando eu voltei para lá, tinha um poeta chamado Alberto da Cunha Melo. Esse depois era considerado à época como um dos grandes nomes da poesia pernambucana. E ele foi uma das pessoas que, quando ele foi, acho que, presidente do Departamento de Extensão Cultural da Universidade, alguma coisa, ele que nos mobilizou a fundar essa associação, porque ele fez uma série de... Ele queria desenvolver uma atividade lá direcionada para a cultura e queria escutar os diversos segmentos culturais do estado de Pernambuco, e um desses segmentos era o segmento dos artistas plásticos. Isso está na raiz da fundação da sociedade, aliás, da Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de Pernambuco. E nisso aí, naquele momento, como a gente se reuniu, aquela coisa toda, e a gente criou ali essa necessidade, a gente aprofundou essa possibilidade disso aí, de fundar essa associação. E na minha despedida, que eu estava já morando em Surubim, ele disse, Fernando, não, que eu disse, Alberto, eu vou pedir demissão. Ele disse, não peça demissão. Vá até o último dia da sua gestão. Mas segure e venha de vez em quando aqui organizar. E fiz isso, e foi nesse período aí que a gente conseguiu essa doação da casa para os artistas. E o resultado passou para, não sei se para Paulo Brusca, isso foi lá para frente, passaram várias outras gestões e depois deu Fernando deu já não tinha mais a intenção de ficar à frente. Não, porque, vejam lá, eu já estava fora do circuito de artes. E foi um momento em que eu deixei, por uma questão, como eu lhe falei, a família cresceu, e eu já estava fazendo um trabalho abstrato, ou seja, estava desafiando a escola
a Escola de Artes Plásticas, a Escola Pernambucana de Artes Plásticas, que era essencialmente figurativo, e eu já estava desafiando isso, e a incompreensão tomou conta. Eu já estava com mais dificuldades de vender os meus trabalhos. Eu tinha uma oficina em Fernando, Olinda. pessoas do meio tentavam atrapalhar? Olha, eu tive um pequeno problema, sim. Tive um pequeno problema. Não sei se a pessoa queria atrapalhar ou não, mas eu tive um pequeno problema que quando eu voltei do Rio e de São Paulo para me estabelecer de volta, apareceu uma outra pessoa com o mesmo nome que eu. Era um jovem que estava começando, que também tem o nome dele, deu agora só que com um sobrenome um pouco diferente, e que ele começou a fazer questão de disputar comigo. Eu digo, mas rapaz, aqui não dá para duas pessoas com o mesmo nome. E aí foi hoje, naquele momento, a gente se dispôs um pouco, mas hoje ele é um amigo meu do Centro de Estudos de História dos Municípios, que nós atuamos lá, e fizemos amizade, recompomos aquela amizade que em algum momento teve perdida lá atrás. Mas acho que ele não queria isso, ele estava querendo era procurar um lugar ao sol e já aproveitando uma estrada que a gente já estava nela há algum tempo, né? Porque eu já tinha... Uma carona. Eu estava sempre na mídia, né? Sempre todas as exposições que eu fazia. Todas as exposições que eu fiz, elas foram muito bem noticiadas nos jornais. E eu digo, uma complicação, né? Complicação. Mas aí, foi uma complicação que a gente superou. Depois eu deixei para lá, me aborreci, sabe? Fui para o interior e fui morar numa fazenda, né? A volta à terra natal. Achando que ia ficar rico e resultado. Não deu nada daquilo que eu sonhei. A cigana me enganou, A volta, porque, a volta à terra natal. A volta à terra natal foi mais ou menos Surubim, por aí. Tenta ser empresário. E aí depois, nesse período, eu estava na fazenda, né, cuidando da fazenda, aí me aparece uma seca, né? Eu não estava preparado para isso. E aí a gente teve umas dificuldades grandes, aí saí de lá, da fazenda, e fui morar na cidade. Na cidade eu fui, aí eu estava ligado ao grupo de oposição à ditadura, naquela época, né? Eu estava ligado com o pessoal do sindicato, com Evandro Cavalcante, e aquela coisa toda. Nós tínhamos um partido lá em Surubim chamado PMDB, que antes era o MDB, que passou para ser PMDB depois. Você tinha aí, MDB e Arena, aí depois houve a abertura. Aí a RAI chega ao poder. E então nós fizemos uma relação, o partido, né? Olha, fizemos uma relação de todos os cargos, que eram da situação, né, dos militares, aquela coisa toda, os cargos de confiança do governo, que passavam, então, para o âmbito de Miguel Arraes, tá certo, né? Nós fizemos a relação aí e tinham mais de uma dezena de cargos. Ali para a região. Né? E aí a gente juntou e disse que para cada um daqueles a gente indicou uma pessoa da nossa confiança, que foram as pessoas que lutaram, que foram, inclusive, discriminadas lá em Surubim, porque eles nos olhavam assim e diziam, olha os comunistas, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com comunista, não tem nada a ver, não tem nenhum resquício dessa coisa. Comunista é comunista, e eu sei que eles não comem como criancinha, não tem tem nada disso. Então nós fizemos aí essa lista. Nessa lista eu estava lá indicado para uma outra atividade. E aí tinha o Centro Social Urbano. Tinha um Centro Social Urbano que era do governo do Estado e aquela coisa toda. E para esse Centro Social Urbano, a gente indicou uma pessoa até que era meu primo, mas que estava em Campina Grande. A gente estava querendo puxá-lo para Surubim, resgatar para Surubim. Mas ele olhou assim, quando olhou o salário lá embaixo, não vou não. Aí quando tinha um salário lá embaixo, aí empurrava o Fernando.
Vai lá, Fernando. Aí me empurraram lá para o Centro Social. E aí foi quando eu comecei a me estabelecer em Surubim, com o Centro Social. E lá na frente, quando o Centro Social, quando houve assim uma perspectiva diferente de fechar o tempo, e o Arraes perde, aí, não sei quem foi o novo governo que entrou, não sei se foi Zé Múcio, alguém, não sei. Não, já da situação deles, lá dos militares. E então, eu digo, bom, eu já vou ser colocado no olho da rua, né? Aí foi nesse momento que a gente começou a inventar o Capitu. Eu digo, empreendimento novo, tem que começar, uma ideia nova, Fernando. Que foi crescendo aos poucos. Né? A gente começou a ser representante de um sorvete de Santa Cruz do Capibaribe, e nós estivemos, então, representando esse sorvete e aquela coisa toda. Aí depois, rapaz, entrou um prefeito lá que fez a cabeça do pessoal da indústria lá de Santa Cruz, e o pessoal de Santa Cruz retirou o sorvete da minha mão para o filho do prefeito. Tá certo? Em troca de um terreno para eles se estabelecerem em Surubim. Esse terreno eu não sei nem se existe ou se existiu. Mas então eu era representante de uma qualidade de sorvete muito bem aceita lá na cidade. Eles tiraram da minha mão e deram para a mão do filho do prefeito da época. E eu, nesse tempo, eu digo, eu vou aprender a fazer sorvete. Aí fui mestre sorveteiro. Entrei, comecei a me especializar, eu já tinha a minha propriedade, né, gado de leite. E aí comecei a trabalhar e fiz o que foi, em certa época, considerado o melhor sorvete da cidade. Deu uma marca a ele? Capitu. Sorvete Capitu. Sorvete Capitu. Fez época lá. O sorveteria Capitu, aí bar Capitu, restaurante Capitu, pizzaria Capitu e aquelas coisas todas. Eu sempre trabalhando em cima disso, procurando sempre o melhor. Então, eu digo, olha, teve uma época em que a nossa pizzaria estava lá em cima, porque era uma pizzaria com forno a lenha. Eu digo, olha, eu já fiz a pior pizza de Surubim. Hoje faço a melhor. Porque sempre eu tive esse empenho. Então, quando eu fui mexer com restaurante, eu fui a Recife aprender a mexer com carne. Fui a Recife aprender a mexer com picanha, como é que dava o corte. Eu fui pessoalmente fazer isso. Quando eu fui montar a sorveteria, eu fui aprender a fazer o sorvete. E aí, por ali por diante, tá certo? Aí, nesse tempo aí, depois cheguei a fazer um período muito interessante, muito importante, com a sorveteria e com o bar, e com o restaurante, e com a pizzaria, né? Que fechamos recentemente. Depois eu fui aí convidado para ser, como eu estava ligado à cultura, né? Eu fui convidado a ser secretário de Turismo, Cultura e Esportes em Surubim. Então, aí passei 2 anos na prefeitura como secretário. Inclusive, naquela época é interessante a vaquejada de Surubim, a festa de vaquejada, acompanhando aquela música do quinteto É Festa em Surubim, é dia de vaquejada. As ruas todas embandeiradas, né? É festa em Surubim, é dia de vaquejada. Acompanhando aquilo, as festas de vaquejada eram realizadas no centro da cidade. Não existia festa lá no parque, não existia. Os 2 anos meus talvez tenham sido os últimos. Né? E aí eu fiz, no primeiro ano, a gente conseguiu fazer 5 noites de festas, 3 noites com trio elétrico cedido pela Antártica, e 2 anos cedidos pela Brahma. Fizemos 5 noites de festa,
praça superlotada, sem uma despesa sequer para a Prefeitura de Surubim. Tudo pago por ele. Claro que a arrumação da cidade, tudo bem. Mas a Prefeitura, hoje, um simples cantor está indo para Surubim por 1,5 milhão, né? Pois naquela época a gente fez isso. O ano seguinte não foi possível, que houve direcionaram para outra coisa, e aquela história toda. Então foi esse o período, e nesse momento aí, eu assumi como secretário a realização do Festival de Violeiros, de lá, que já está agora vamos chegar à 30ª edição. A gente assumiu porque o juiz de direito de Surubim é quem fazia os festivais, ele saiu de Surubim, ele deve ter feito uns 4, mais ou menos, ou 5, alguma coisa, e aí eu puxo, me organizo com o Zito Barbosa, na época eu me dava bem com o Zito, depois é que entrou o Nego do Banduri, e então a gente começou a trabalhar com os festivais. E aí eu continuo nisso, independente de qualquer coisa. E também lançamos lá o primeiro festival de aboios, que a gente estava fortalecendo esse segmento da música popular mais autêntica do Nordeste, né, mantendo esses dois setores. Então, iniciamos ali o primeiro festival de aboio de todo o Nordeste do país, né? Esse é um dos lados que eu considero que são interessantes dentro do percurso que eu vivenciei como secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Surubim. E, Fernando, como surge o Fernando jornalista? Eu já estava mais ou menos estabelecido em Surubim e a gente começou a conversar. Rapaz, Surubim não tem um jornal, vamos ver se a gente faz um jornalzinho aqui. Aí inventamos um jornal chamado A Voz de Surubim. E foi ali que eu aprendi as coisas. Ali foi a minha escola. Era um jornal pequeno, um jornal que começou no computador, né, aquela coisa toda. E começamos ali, depois foi para o offset. Então, nesse período que a gente vivenciou esse jornal, e morreram os principais líderes políticos de Surubim, do século passado. Morreu Monsenhor Ferreira Lima, morreu Nelson Barbosa e morreu o Antônio Farias. Antônio Farias foi senador da República, o Monsenhor Ferreira Lima foi a maior liderança que Surubim conheceu na década de 50 para 60, tá? E Nelson Barbosa também foi prefeito 2 vezes, deputado, foi uma das grandes lideranças de lá. Então, e depois também foi assassinado Evandro Cavalcante, que era o personagem principal da oposição ao regime militar lá em Surubim. Então, morreram essas 4 pessoas. Acho que, não sei, acho que o Nelson Barbosa talvez tenha sido já mais na frente. Mas, pelo menos, os 3 principais, Evandro Cavalcante, Antônio Farias e o Monsenhor Ferreira Lima, esses 3 morreram e a gente fez a cobertura desses 3 acontecimentos no período curto em que esse jornal existiu, né? Depois da Voz de Surubim vem o Correio do Agreste. Já vem o Correio do Agreste. Isso. Tem o Correio do Agreste aqui. Aí, mostra aqui para a gente. Temos aqui, eu trouxe. Pronto, esse aqui, o Correio do Agreste começou assim, ó, pequeno. Começou pequeno, desse jeito aqui. E era semanal. Era um jornal semanário. Né? E aí ele foi crescendo, chegou uma hora que ele tinha que crescer, né? E nós temos aqui, eu trouxe até 2 exemplares. Cresceu e ele se expande e apareceu, para a região, né? E apareceu, ó, aqui já tem, olha, veja lá, aqui, nós aqui anunciamos o falecimento de Luiz Gonzaga de Vasconcelos. Né? Foi deputado estadual. Então, do período em que a gente funcionou com esse jornal, que foi de dezembro de 1995 até a pandemia, tudo
que ocorreu em Surubim, a gente registrou. E na região, né? E aí a gente abriu para a região toda. Inclusive, chegamos um momento em que Bom Jardim estava com a página inteira do jornal com o Dodó, que foi uma aquisição em termos de amizade muito forte, porque isso aqui começou, interessante, e começou com um camarada chamado Jeová Serafim. Jeová Serafim, que é daqui da zona rural da região de Tamboatá. Da região de Tamboatá. Então, o seu Jeová foi uma figura que ele assumiu o setor de ocorrências policiais. Então, era um negócio que eu fazia. Quando o jornal era pequeno, quem estava na delegacia, toda semana era eu. Estava lá pegando informação e aquela coisa. Pense num negócio chato. E aí foi um milagre aparecer Jeová. Jeová apareceu, e aí vai para lá, vai para cá. E Jeová assumiu, eu disse, rapaz, pica logo com esse negócio para tu, esse setor de polícia, as ocorrências policiais. Ele começou a trabalhar conosco. E depois que ele começou a trabalhar conosco, aí ele que nos abriu a porta para Dodó Félix. Aí a gente puxa, porque aí já tínhamos intenção, esse jornal podia ser um jornal regional, né? Podia circular na região inteira, e foi o que a gente conseguiu ainda. Então, esse jornal aqui circulava, nós tínhamos pessoas que escreviam as notícias de Bom Jardim, que era o Dodó, escrevia muito bem. Eu até falo que as amizades que eu fiz aqui em Bom Jardim foram todas conseguidas através de Dodó. E os inimigos também, viu? Os inimigos já foram... Teve uma época assim que ele né? Eu perdi cliente por causa dele. Né? Uma notícia que ele colocou divulgar aí... notícia é complicado. Ele colocou as notícias aí, que aí a pessoa que frequentava meu restaurantezinho lá desapareceu de lá misteriosamente. Eu digo, isso foi coisa de Dodó. Foi a matéria que ele publicou aqui. Foi um casamento de um prefeito, acho que era Fabinho, né? E ele fez um levantamento aqui, ele deu uma sarrabulhada nesse casamento, que o casamento fecharam as ruas, aquela coisa toda. E o Fabinho era meu cliente lá. Ele publicou isso aqui e disse, nunca mais foi lá no Captur. Nunca mais foi lá. Então, é isso aí. E aí era ter Vertente do Lério, notícias de Vertente do Lério, notícias de Orobó. Arranjei uns 2 ou 3 processos por causa do nosso amigo lá de Orobó, me processaram lá. Notícias que foram veiculadas no jornal. Aí entraram com um processo, um prefeito de lá, que pensei que era até esse Chaparral, mas não era o outro, era outro. Era outra época. Aí lá vai, o prefeito mandou processar, mas repare só, processou, porque era para processar o cara que escreveu a matéria. Aí processou o cara que escreveu a matéria, processou o editor do jornal e processou a gráfica. Pense numa coisa, né? Mas pense numa história comprida. Então, esse Correio do Agreste aqui, eu creio que valeria a pena depois eu fazer um livreto pequeno assim, digamos, um jornal do interior. Jornalismo no interior. Porque coisas interessantes aconteceram. Quando a gente começou a trabalhar, a gente escrevia matéria, ia a Recife, levava a matéria a Recife. Eles tinham uma máquina lá chamada Composer. O camarada lá, a gente deixava lá naquele escritório, ele digitava aquela máquina todinha e colocava todo em colunas. Vinha buscar quarta-feira, e a gente saía de Surubim 3, 4 dias depois, ia buscar essa matéria, levava para Surubim, chegava lá, aí tinha uma pessoa que fazia a diagramação, aquela coisa, colava aquelas tiras, deixava o lugar das fotos, aquela coisa toda, aquela dificuldade, e passava um bom tempo entre o que você escrevia e o que o jornal publicava. Uma vez a gente fez a matéria da capa aí tinha um desenhista lá muito bom, que aí ele fez uma charge, fez uma caricatura lá de um monstro assim, sabe, correndo atrás de uma
era uma seca que estava ocorrendo em Surubim na época, né? A gente estava debaixo da maior estiagem, problema de seca. Então, o terror, né? Aquela era seca e mais outras coisas, né? Correndo atrás de um coitado de um vaqueiro assim, um camarada com chapéu de couro, correndo apavorado, e aquela coisa terror, que era a seca querendo pegar o camarada. Então, aí a manchete era sobre a seca em Surubim. Aí a gente manda fazer, quando a gente passa lá, que vai buscar o jornal, Surubim estava debaixo d'água, né? Debaixo d'água. Dava um pé d'água lá, já fazia um tempo que estava chovendo, aí, não tinha mais o que fazer. Ou não, né? Não tinha o que fazer, já estava pronto, aquela coisa toda. Então, quando a gente chegou finalmente com este jornal aqui, a gente fazia, as coisas já tinham evoluído de tal maneira que nós preparávamos o jornal no computador, lá em casa, e mandávamos até às 5 horas da manhã, se você quisesse, mandava as notícias de 5 horas da manhã, ou de 6, se você, porque a gente não aguentava. Mas a gente terminava aquele jornal, todo ele já diagramado, mandava pela internet para Caruaru, e eu ia buscar de tarde. Então, estava as notícias, né? As coisas, sabe, evoluíram muito em relação à imprensa. A imprensa do interior sofria, viu? Sofria. Fernando, Correio do Agreste, jornalismo. Fernando, escritor. Vejam lá, esse exercício, o jornal me colocou assim, eu sempre gostei de ler, né? Que é um diferencial. Quem lê e quem não lê, né? Isso aí não tenha dúvidas. Eu sempre gostei de ler, e aí comecei também a exercitar a escrita, escrever. E esse exercício da escrita foi a partir dos 2 jornais que eu tive à frente. Então, comecei a desenvolver uma forma própria de escrever e aquela coisa toda, né? Lançados livros, Fernando tem Memória das Vaquejadas. Tem esse livro aqui. Um Boi Surubim. Esse é o setor esse aí são livros de história do município, que eu considero de história, né? Por exemplo, agora, inclusive, tem esses 2 outros trabalhos aqui. Isso, a gente vai mostrar. Cadê? Esses aqui não estão publicados, né? Não, os que estão publicados. Os que estão publicados. Esse aqui é só a continuidade das coisas. Isso, né? Aqui. Mas esse livro aqui, publicados aqui para o público, aqui tem o Boi Surubim. Aqui é histórias, Memórias da Vaquejada, o Boi Surubim agora. Eu posso falar sobre eles. Isso a gente vai trabalhar. E o outro aqui, Fernando, qual é? Esse foi o primeiro, A Confissão da Pedra e Outros Poemas. Isso. É o seguinte, eu sempre gostei de escrever uns poemas. A gente escrevia poemas, inclusive no científico, que eu fiz no Colégio Manuel Borba, coisa e tal, e foi lá que eu conheci poetas como Jaci Bezerra e Alberto da Cunha Mello e outros poetas mais. Então, tinha um professor de português que ele dava a nota a mim das poesias que eu escrevia. Eu escrevia poesias, ele não passava a lição para mim. Ele lia, porque aquilo ali não é uma coisa que você escreve, você já mostra os erros da língua, você já mostra, sabe, as qualidades que você tem, literárias ou não, e aquela coisa toda. Então, eu me lamento de não ter a memória do nome desse personagem importante, que me foi muitíssimo útil. E naquela época, o Jaci Bezerra, que depois se transformou num dos maiores poetas de Pernambuco, eu escrevia umas poesias, ele sempre teve a paciência de ler e de me orientar. Esse foi o primeiro momento que eu comecei a escrever poesias. Interessante que aí eu fiz uma vez um livretozinho assim, que era A Imperfeição de Deus e Outros Poemas. E eu fiz uma coisa pequena, né? Um livrozinho pequeno assim, de computador e aquela coisa. E o escritor de Surubim era o Dr. José Nivaldo Barbosa, que já é da Academia Pernambucana de Letras e aquela coisa toda. E eu dei aquele livrinho para ele ler. E ele, quando olhou, ele é católico, olhou, isso deve ser uma aberração, uma imperfeição de Deus. Deus
né? Isso não existe isso, né? E deve ter jogado para lá, para um canto. Aí quando foi, nós tivemos um determinado tempo, em 2011, mais ou menos, 2010, 2011, nós tivemos lá em Surubim, uma palestra sobre poesia neomodernista, foram três escritores lá, 3 poetas. Estava o Silvio Hansen, que também era artista plástico, que trabalhou comigo na minha diretoria quando eu fui presidente da associação, o Vital Corrêa de Araújo e outro poeta chamado Rogério Generoso. Então, eles fizeram uma palestra lá. Aí, naquilo lá, eu fui para a palestra, a gente saiu conversando e coisa e tal. O Hansen, a gente, sabe, voltou aos velhos tempos, que a gente tinha perdido os contatos. Aí lá eu convidei-os para irmos todos comer uma pizza ou beber alguma coisa lá no Capitu. E eu moro em cima do Capitu. Eu disse, olha, eu até fiz um livretozinho assim, uma coisinha, né, de poesia. Aí eu me aventurei a buscar, sabe? Aí quando eu desci com esse título, né, era A Imperfeição de Deus, A Imperfeição de Deus. Aí posso, se houver tempo, até posso explicar as razões pelas quais. É bom, né? Seria interessante. Aí já viu. Aí, resultado. E aí o Vital olhou assim, disse, rapaz, você tem que publicar isso, rapaz. Isso não pode ficar aí não, coisa e tal. Aí me deu uma corda tão grande e me fez um elogio tão grande aqui que um professor de português meu, chamado irmão Eduardo Amorim, irmão marista, depois disse, quem é aquele camarada que te deu aquela corda toda? Mas repare só, então esse livro publicado... Perfeição de Deus. Não, mas esse livro publicado aqui, aí doutor Zé Nivaldo, já na frente, num pronunciamento dele, ele disse, olha aqui, era muito irreverente, disse, esse camarada aqui, com um livro desse guardado na gaveta lá, merece ser um puxão de orelha, como é que pega um livro desse e deixa guardado durante tanto tempo? Quer dizer, ele estava nas mãos dele o livro, para ver uma apreciação dele em relação àquele material, para ver se prestava ou não, entendeu? Mas a Imperfeição de Deus aqui é um poema, porque é o seguinte, em síntese, né? Doutor Zé Nivaldo... em síntese, ele é católico, apostólico, urbano, assim, aquela coisa. Depois de um elogio desse aí... Eu disse que eu merecia levar um puxão de orelha, como é que pode, como é que o camarada desse livreto entreguei a ele. Isso significa que ele nem viu. Né? Mas é o seguinte, a imperfeição de Deus é o seguinte, que eu faço a colocação de que nós todos somos partículas de Deus, nós somos Deus, nós somos partes de Deus. Porque se Deus está no céu, na terra e em toda parte, nada existe fora dele. E se ele sempre existiu e sempre existirá, nada existiu antes nem depois existirá. Não é verdade? Então nós somos partes de Deus, né? Aí eu digo, olha, se as pessoas vivem sofrendo, aquilo que sofre está, de uma certa forma, imperfeito, né? É certo que a gente vive tentando melhorar, né? Aí eu trabalho em cima desse setor, que Deus está sofrendo em nós. Então, se Ele está sofrendo em nós, né? Então há uma certa imperfeição nessa coisa toda. Claro que é uma outra visão, é uma outra história, é uma outra percepção. Entendeu? E aí ele entrou com essa, né? Mas aí você... Então... Esse do poema, né? Ficou já tudo explicado. Já está para lá, né? Já passar. E a memória da vaquejada? A vaquejada é a seguinte, veja lá. Eu fui criança em Surubim. Não conheci o Dom Galdino, não existia. Dom Galdino não existia em Surubim na década de 50. Nós íamos para o cinema de Seu Luís, que era o Cine Teatro Capitólio, que fechou já há muito tempo,
que era o cinema da minha época, dos anos 50 até uma parte de 60. E então, que eu saio de Surubim em 62. Então, até esse tempo, nós não conhecíamos o seu João Dom Galdino. E a vaquejada de Surubim, o cinema de Seu Luís, toda vez que tinha uma vaquejada, passava um filme lá, que era Vaquejada de Surubim, que era um documentário que foi feito em 1949 pelo Ministério da Agricultura. E foi um filme assim perfeito. Começo, meio e fim, uma qualidade excepcional. Era a Vaquejada de Surubim. E a gente ia para o filme, a gente ficava feliz, porque a gente, os artistas do filme que a gente conhece, né? Então a gente conhecia aquelas pessoas lá, tinha um tio meu que era corredor de vaquejada, aquela coisa toda, um primo, meus parentes todos lá correndo, era um motivo de grande, sabe, orgulho para nós. Aí, de repente, eu vou numa vaquejada do Parque J. Galdino, aí tem lá um aboiador dizendo que quem tinha inventado a vaquejada de Surubim era Dom Galdino. Disse, mas, pelo amor de Deus. Né? Inclusive, andou circulando aqui, recentemente, um camarada dando um pronunciamento que seu Dom foi que trouxe a vaquejada. Foi. Aí eu disse, está na hora da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. E outros negócios também. Algumas informações, uma pessoa foi fazer um trabalho para a universidade, né? E aí começa a fazer com distorções de ouvir falar. História não se escreve com aquilo que você ouve falar. História se escreve com os fatos, com os registros, porque a mente ela divaga muito. Se eu contar uma história aqui para Karine agora, e ela contar a mesma história lá para Marcelo, que aí daí a pouco ele conta a mesma história para... Isso já é do conhecimento de todos, para o Severino, e o Severino vai contar. Chega nos seus ouvidos diferente. E os anos? E as coisas todas? Aí eu resolvi fazer isso. Comecei a mergulhar primeiro peguei o que existia e comecei a trabalhar, né? Trabalhei em cima de depoimentos, e então eu vou descobrir, quando eu começo a palmilhar os jornais do século XX, começo a ver jornal por jornal no século XX, aí vou descobrir no ano de 1937, no Diário de Pernambuco, né, uma matéria assim, começa hoje a vaquejada de Surubim. Né? Aquilo é documento está ali. Tá? E aí eu já tinha, inclusive, eu tenho um tio que teve à frente de vaquejada durante muito tempo, e ele deu uma entrevista para Edivaldo, que faz aqueles Surubim, né? Tem memória, a minha rua tem memória, ele faz um trabalho interessantíssimo. E então deu uma entrevista para ele, e aí Edivaldo pergunta, quando foi a primeira vaquejada de Surubim? Aí disse, a primeira vaquejada de Surubim foi em 1934. Aí eu fiquei embatucado atrás disso, porque não conseguia nenhum registro de que a vaquejada tinha sido em 1934. A primeira referência foi no livro, no livro de Nelson Barbosa, ele falando que a vaquejada foi introduzida no município, no governo de Paulo Mota. Pronto, Paulo Mota. Aí eu vou ver quando é que Paulo Mota foi. Paulo Mota foi em 37, 38, nessa faixa. Então, aquilo foi, ao invés de ajudar, aquilo complicou a minha vida. Eu só tirei, a gente só entrou mesmo para valer quando eu localizo no Diário de Pernambuco, em 1937, a primeira vaquejada de Surubim, registrada. Depois teve mais umas 3 vaquejadas desse período. Que aí eu coloquei as coisas nos seus devidos compartimentos.
coloquei o primeiro ciclo das vaquejadas de Surubim, que é de 37, mais ou menos, está nesse livro aí, tudo anotado direitinho, até um certo tempo, quando se estabeleceu lá em Surubim um juiz de direito chamado Dr. Oscar Loureiro, que proibiu briga de galo, briga de canário e vaquejada. Então, proibiu tudo, foi uma desolação para vaqueiro. Eles iam correr em outros lugares. E depois, quando isso tudo são tudo relatos, em cima de documentação. Não é de ouvir falar. Então, quando tem o segundo ciclo das vaquejadas, é quando o doutor Oscar Loureiro morre no ano de 1948, no ano seguinte a vaquejada começa. Então, é nesse ano de 1949, que tem esse filme da vaquejada de Surubim, que é um filme que foi feito pelo Ministério da Agricultura. Saiu da revista O Cruzeiro, são mais de 10 páginas na revista O Cruzeiro, que era a grande revista do Brasil. Juntando todas essas revistas hoje, não tem proporcionalmente a mesma importância que a revista O Cruzeiro tinha naquela época. Né? Então, são 10 páginas que estão reproduzidas aqui neste livro. Então, 10 páginas aí, somente sobre a vaquejada. E aí a gente dá uma abafa, né? Peraí. Seu Dom Galdino, quando chega lá em 1970 e 72, é um bom tempo, né? É um bom tempo. Foi aí que ele começou o parque dele. Ele criou e aí o parque. Está aqui, registrado aqui. Aí eu fecho o chamado segundo ciclo das vaquejadas. O primeiro ciclo é até esse momento em que foi proibida a vaquejada. O segundo, de 49 até a entrada de Dom Galdino. E o terceiro livro seria a partir do parque de Seu Dom Galdino. Só que apresentei para a família deles lá, disse, olha, eu preciso de ter um certo apoio para poder fazer um outro livro, complementando isso, que é a história da família de vocês. Mas não tiveram interesse. E eu, graças a Deus, está aí. Parou por aí. Mas eu mantive, eu bati o prego, virei a ponta, está aqui devidamente registrado. Quem quiser, que invente o que quiser, mas não tem como contradizer em termos históricos, históricos esse livro, tá certo? Esse livro aqui é definitivo. Inclusive, eu conheço muito pouca coisa que se escreveu sobre vaquejada no Brasil. Eu só respeito, esse livro aqui só respeita, um livro de Câmara Cascudo, que é a origem da vaquejada nordestina. O resto não. Ele retrata aí os vaqueiros, retrata... Tem essas questões todas, né? Os aboiadores, retrata os locutores, né? E eu faço uma série de coisas, inclusive... Interessante. Inclusive, eu trabalho aí em cima ainda, por exemplo, os cavalos que eram utilizados naquela época. Então, na época, os cavalos eram os cavalos crioulos nordestinos, entendeu? Que desapareceram das vaquejadas hoje, porque o cavalo crioulo nordestino era um cavalo de casco duro, que aguentava o pedregulho, então ele tinha um porte menor, era mais frágil. Então, o cavalo crioulo nordestino, numa vaquejada de hoje, ele não teria sucesso, porque existe uma camada de areia muito grande, tá? E hoje são os cavalos quarto de milha, que são cavalos potentes, aquela coisa toda, que hoje eles são utilizados frequentemente em tudo que é exposição. Mas naquele período lá, eram os cavalos crioulos nordestinos. Chão batido, não tinha areia, não tinha nada, caiu ali e já viu, se desmantelava tudo. Isso é uma coisa, né? Fernando, o programa de hoje ele tem o apoio da 2RT Construtora, que tem à frente o nosso amigo Fabinho Rufino. Chegou aqui uma mensagem de Ricardo de Braz, manda um abraço para você. Ricardo, que foi o motorista na sua viagem junto com o padrinho dele, Severino Rodrigues ao Juazeiro. Ricardo tá aí. Olha aí, ele não vai me deixar mentir, viu? Tá bom. Fernando, a história do boi surubim.
Pronto. Existe toda uma... Isso é uma coisa que fazia vergonha, né? Fazia vergonha. Eu, por exemplo, você veja o que é qual é a história do boi surubim lá. Eu vou contada pelos prefeitos de Surubim. Vamos ver. Então, teve aqui em 2010 o prefeito de Surubim fez um monumento, uma escultura, colocou lá na entrada da cidade um boi sendo atacado por uma onça. A onça não era tudo numa coisa só, monocromático, não tinha. Mas o boi tinha um cupim. Quer dizer, então, aquele prefeito, quando ele faz isso, ele está descrevendo o boi surubim ali de uma forma tridimensional, tá certo? Tridimensional. Então, você veja, isso aqui é uma constatação. A outra constatação é aí quando derrubam boi, o carro vai lá e bate. Duas vezes, o carro, para mim, foi de propósito. Porque não pode, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é assim? Então, aí o carro vai, derruba aquele negócio. A gente fez campanha contra aquele boi, disse que isso não existe. Não existe. Aí ele entra com outro boi. Ele entra com outro boi pintado, dessa maneira aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, de onde é que vê. Tá? É aqui mesmo? Está lá? Aqui, pintado. Olha o peixe aqui onde ele foi. Ele ouviu falar que o boi era pintado, feito peixe surubim, aí ele foi buscar na bacia do Prata um peixe surubim. Tá aqui, ó. É outra burrice extraordinária, né? Aí a gente vai, tem mais outro lá, e aí a gente tem aqui mais um outro boi que foi feito agora, que a gente, esse aqui, aí eu já digo, ele não procurou copiar o boi, ele fez uma manifestação livre de arte. É uma obra de arte, não é o boi surubim. Então, três descrições do que foi o boi surubim de uma forma completamente equivocada, né? Aí você veja lá atrás, por exemplo, aqui, ó. Dá para ver? Pronto, veja lá. Aqui tem um folheto no cinquentenário do município, cinquentenário de emancipação. Um folheto que foi escrito pelo Antônio Estado. Antônio Estado era cego. Aí aproveitaram que ele era cego, jogaram um boi holandês aqui, ó. Quer dizer, já outra descrição do que seria o boi surubim. Certo? Aqui, ó. E aqui tem uma flâmula com um boi no meio. Quer dizer, tudo que é boi surubim. Aí bota o boi aqui com a orelha comprida. Boi de orelha comprida que eu conhecia no Brasil, né? Aí já vem, veja a quantidade de coisa. E para completar o quadro, você vai ter as armas, o brasão da cidade. Olha aqui, ó. Brasão da cidade. Uma beleza. Só que o boi é um boi Nelore mocho. Deu uma loucura, né? Tudo. Como é que pode uma coisa dessa? Aí eu tenho alguma noção de bovinocultura, alguma coisa, e eu começo também, gosto de ler. Aquela história que quem lê tem uma certa diferença, né? Quem lê tem uma certa diferença. Daí já começaram a aparecer. Daqui a pouco a gente vai ver as fotos. Correto. Aí está retratado, mas você aí você consegue descobrir. Eu convirjo duas coisas. Isso. Primeiro, eu começo a procurar saber quais eram os animais que existiam em meados do século XIX em Surubim. Porque o gado zebu, esses gados que têm esses cupins, são os animais zebuínos, eles foram introduzidos massivamente no Nordeste no início do século XX. Tinha alguma coisa lá atrás? Tinha, mas eles entraram no Nordeste assim, massivamente no século XX. Então, quando eles entraram aqui, todo mundo queria ter um animal daquele para o seu rebanho, porque melhorava geneticamente o rebanho. O gado que existia era um gado de porte pequeno, né? Um gado de porte pequeno. Então, esse gado sumiu. E era um gado da mesma raça, porque não havia, no século XIX, não havia o arame farpado, as propriedades eram separadas por delimitações, o riacho tal, do riacho para lá, de fulano, para cá é meu, esses marcos.
Não havia condições de você cercar uma propriedade de 1.000 hectares, não existia. Então, o gado da minha propriedade coexistia com o gado da sua propriedade. E do Severino, né? Então, a gente, o do Enio, se tivesse na época, com a propriedade também, então os gados eles se intercruzavam. Não havia condição de ter raças diferentes. Isso aconteceu no século XVI, quando o gado foi introduzido. No século XVII, continuou e adentrou pelo século XVIII. Então, havia uma uniformidade. O rebanho era uniforme. E esses animais foram desaparecendo rapidamente. A Embrapa interferiu nisso e fez uma pesquisa e foi descobrir remanescentes desses plantéis originários do Brasil colonial, lá nos confins do Piauí. Então, lá, inclusive, eles têm uma fazenda lá para cuidar desses animais. E esses animais eles são chamados hoje de curraleiros pé duro. Né? Os curraleiros pé duros, inclusive, é uma raça reconhecida como raça brasileira, autêntica raça brasileira. Então, a gente disse, os animais, o surubim deve ter sido desse tipo de gado. Esse é o tipo do gado. Tá? E aí, outra coisa, por que era chamado surubim? Era chamado surubim porque tinha uma pigmentação semelhante ao que tem o peixe do Rio São Francisco, que é diferente. Não é aquela coisa, aquilo é um caixara, que eles chamam de caixara, é outra história. O peixe surubim, não é? Olha aqui, ó. Isso aqui é um peixe surubim do São Francisco. Olha a coloração dele, como é que é. Então, provavelmente... Aqui? E aí, isso. Pronto, olha aí. Aqui também, provavelmente, a pigmentação dele, se era surubim, porque parecia com surubim, é semelhante a isso. Aí a gente converge uma coisa com a outra e foi dar num bicho mais ou menos semelhante a esse aqui. Para botar moral no negócio, né? Porque está uma bagunça muito grande, está entendendo? Não é uma coisa, sabe, entregue, eu faço qualquer boi é o boi surubim, não. Então, ele tem uma razão científica para ser. Chegou-se a um denominador. E é claro, e aqui eu falo isso aqui, eu digo o seguinte, esse pode ser considerado o padrão do boi surubim, com variações nas suas pigmentações, talvez com malhas maiores distribuídas em sua pelagem, um pouco diferente disso aqui, mas o padrão é esse, tá certo? Resolvido? Está resolvido esse abacaxi, né? Vamos ver umas fotos aqui, Fernando? Correto. Você vai olhando e você vai falando aí dela. Essa aí é a pintora e poeta Marli Mota, né? Esse rapaz daqui de Bom Jardim. É um artista nosso. Daqui de Bom Jardim. Bom, isso foi uma visita que nós fizemos à casa de dono Bom, aí esse senhor que eu não estou lembrando quem é ele, mas isso foi nas nossas... lá em Surubim, tínhamos lá os cafés literários. Ao meu lado está uma prima minha, depois minha tia, que já é falecida, e seu Antônio Barros, ex-prefeito de Surubim, e esse casal aí no meio, não sei. E hoje, o nosso amigo ali é o presidente da ALAS, da Associação de Letras e Artes de Surubim. Né? E é poeta e pintor também. Entendeu? Aí, com o maestro Spock, Zezita Barbosa, essa aqui é minha mulher, lá de cá. Pronto, no lançamento. Isso aqui foi aqui em Surubim, ó, Dodó fazendo uma... Em Bom Jardim. Surubim não, aqui em Bom Jardim. Né? Ele fazendo um discurso dele e eu sentado ali, usufruindo das coisas todas. Isso aí é numa reunião do Centro de Estudos de História dos Municípios. São reuniões que me permitiram, sabe, me instrumentalizar para escrever alguma coisa de história. Tá? E aí também, a mesma reunião, Dodó, ali o Miguel Meira. Olha aqui aquele Fernando que eu falei, esse rapaz de cá, virou meu amigo. Tinha o mesmo nome que eu, naquela época, né? Virou meu amigo. Concorrente e amigo. Porque a gente hoje já
se situou melhor. Isso aí também é o pessoal de lá, do Centro de História. Esse é o Miguel Meira, era o coordenador de lá, né? E isso aí, não sei onde foi. Acho que está com cara de ter sido no Capitu, não. É Capitu, Zé Nivaldo Júnior, Galega, Maluma, que tem um jornal lá em Surubim, nosso amigo Dodó, Cláudio Nascimento, que é amigo da gente lá. Isso aí, rapaz, eu não estou lembrado, sabe? Não tenho uma lembrança, não estou querendo saber onde é, mas Dodó, que separou essas fotografias, era para ele estar aqui, né? Aqui, embaixo do Dr. Zé Nivaldo, em cima, José Nivaldo Júnior, e a esposa dele aqui. Esses dois aqui você já conhece, né? Isso aqui foi aqui em Surubim. Essa é a minha mãe, ó, falecida já. Minha mãe, Ariano. Esse aqui é o Olímpio Bonald. Esse aqui é o Miguel Meira. Esse aqui é o Frederico Pernambucano, né? Isso aqui é aqui em Bom Jardim. Esses 147 anos aqui. Tá aí você, né? Tá bom, olha aí, viu? Muito bem, se pronuncie, né? Isso aqui foi de um festival de aboios que eu promovi lá na Sociedade dos Criadores, que eu estou à frente da sociedade. Isso é uma lenda da... Galega Boiador. É o Galega Boiador, uma lenda do... Isso aí é um carteado lá na casa do nosso... Do nosso Manuel Mendes. Aquele lá é Lúcio Mário, e eu ali agarrado com o negócio. Não deu certo, não, jogar não deu certo para mim, não. Não teve... Isso aí foi aquele mesmo momento lá. Foi o quê? Alguma coisa que me parece que tem um... Foi Edgar que fez lá um museu, foi nesse dia. Foi um passeio que a gente fez lá no... Nós fizemos esse passeio lá na Suape. Aqui, a turma de Bom Jardim, todinha aqui, ó. Tudo aqui de Bom Jardim. Genivaldo, pois é. Helena. E esse de cá, quem é mesmo? De cá. Vocês conhecem? De cá, não conhece, né? Pronto, eu lá saí nos cafés literários, e aqui você tem 3 personagens aí que estão numa situação que a gente está aí, praticamente não está mais funcionando. O terceiro, que é Elisaldo Batista, já não está mais conhecendo as pessoas. A esposa dele, Dona Rosélia, também. E seu Antônio também está fora do ar, assim, quer dizer, ele fala com tal, mas não está mais ativo. Não está mais com... Não é? A gente está com... aqui, esse é o Madureira, né? Esse é um grande compositor. Isso aqui, esse painel, a gente está batalhando já está batalhando aí pela restauração desse painel, conseguimos uma emenda parlamentar e a gente está esperando fazer agora, iniciar a restauração do painel. Esse é um painel de Brenan, é o único painel de Brenan que existe em todo o interior de Pernambuco, assim, publicamente. Isso fica na sede da Sociedade dos Criadores. Fernando, historiador você passa a ser um historiador para contar as histórias das cidades, né? Não, veja lá, eu me reportei ao lugar que eu moro. Se eu estivesse morando em Bom Jardim, eu estaria vestido com a camisa de Bom Jardim. Mas aí fiz bem que eu estou morando no lugar que eu nasci, né? Nasci, isso tem um gosto melhor, né? Gosto melhor. E então estamos lá trabalhando. É interessante, mas duas atividades, as artes plásticas e escrever. As artes plásticas são mais gratificantes, sabe, que você fica mais... Porque, inclusive, funciona como um remédio para a loucura também, né? Loucura, né? Naquele momento... Vai compondo, vai organizando a mente da gente. E o outro lado é complicado, porque história é ciência, de uma certa forma é ciência, né? Fernando, contou sua história, um pouco dela, né?
alguma coisa, aqui mas pra gente, muito interessante. bastante coisa. A gente do Agreste Podcast ficamos muito agradecidos com a sua presença. Esperamos que depois, em um outro momento, a gente também possa voltar aqui para você. Com outras histórias. Com outras histórias, né? Com outras histórias. Isso, tivemos um probleminhas técnicos aí no som, na internet também. Isso. Isso. Não, tranquilo, Fernando, mas eu vim para confundir. Fernando, Opa. as suas considerações finais aqui no Agreste Podcast. Olha, para mim é sempre uma gratificação muito grande a gente ter, de uma certa forma, uma oportunidade de conversar algo daquilo que a gente já fez ao longo da nossa trajetória, né? Então, isso, se puder ajudar alguém que esteja, né, pelo menos no tocante, uma coisa que eu disse, que ler faz a diferença, né? Se isso ajudar algumas pessoas a entenderem que a leitura é importante e que a leitura abre as portas de outros universos, né? E aí consolida algumas coisas que a gente tem dentro da gente, então já me dou satisfeito de ter passado esse recado para frente, né? Porque a leitura é o seguinte, veja lá, a gente mora no interior, eu tive um período em que eu convivi no Rio de Janeiro e São Paulo com pessoas de outro padrão cultural, né? Com críticos de arte, com artistas, essa coisa toda, que fazia parte da minha atividade. Aí você joga lá para o interior, e aí você fica sem pessoas com as quais você possa compartilhar as coisas, que você possa conversar, e a leitura te coloca em contato com essas outras pessoas todas, né? Então você passa a conversar com as figuras mais inteligentes do mundo. Você passa, porque às vezes você mantém um diálogo com o livro que você lê, né? E somente a leitura lhe propicia isso. Então, se por acaso isso passar para frente, essa informação, eu já me dou por satisfeito. É evidente que a gente conta a história da gente do jeito que nos é mais conveniente, né? Tá certo? E pode ter alguém por aí que esteja nos escutando, esteja nos vendo, que discorde de algumas das coisas que a gente fala, mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Né? Faz parte. A gente agradece a sua presença. A gente vai fazer aqui o aperto de mão de encerramento do Agreste Podcast. Pode levantar. Aqui a câmera é essa aqui, Fernando. Tranquilo. Isso. Tá bom.